Oi, pessoal. Mais uma vez o Crone e você aqui com gente maravilhosa para falar, para conversar, para se divertir e para descobrir histórias maravilhosas, tá? Hoje a gente está com o seu Marivaldo Rodrigues, que vai se apresentar para vocês daqui a pouco e a gente vai falar de uma pousada e de um lugar, gente, que vocês nem têm noção. Seu Marivaldo, você pode contar para a gente quem é o senhor Marivaldo? Bom, um personagem simples da vida, né? Que ama a vida, que ama as pessoas, que ama animais, meio ambiente. É uma pessoa bem simples, né? E o meu grande prazer da vida é exatamente o encontro com as pessoas, com os animais, com o meio ambiente, né? Uma pessoa que trabalha por uma vida melhor. E a vida me presenteou com algumas profissões, né? Entre ela a de publicidade, que trabalhei muito tempo, e depois, como publicidade, veio um complemento como editor, e mais um complemento como gráfica. Então, a gente teve essa identidade com a vida e as coisas foram acontecendo, né? Então, um jovem de 15 anos que chegou em São Paulo e se apaixonou por São Paulo, se apaixonou pela vida de São Paulo, e aí a gente foi tocando a vida de forma simples, lenta, mas sempre focada numa identidade que era a comunicação da vida, vamos dizer assim, né? E foi assim que eu me tornei um microempresário quando eu tinha 18 anos. Na verdade, eu tive três empregos na minha vida, né? Dos 15 aos 18. Os três eu pedi conta e quando completei 18 anos virei um microempresário e me registrei na Prefeitura de São Paulo. E daí para frente, a minha vida seguiu como empresário num crescimento natural, como tantos outros, né? E a minha vida acabou sendo presenteada com a publicidade. E a publicidade me deu uma linha de vida, de aprendizado e de grandeza, na verdade, porque são tantos produtos que a gente mexe que a gente acaba a conviver com a vida com um jeito prático, né? Onde as pessoas da publicidade da área costumam dizer que nada se cria, tudo se copia, né? Só que a gente copia com uma nova identidade e que tudo vai dando certo, né? Então eu tive esse prazer de, durante uma vida, estar na área de publicidade e oferecer muitos produtos ao mercado, sempre na área de mídia impressa. E depois me veio a editora especializada na área médica, e realmente foi muito importante na minha vida isso também. Entre as revistas que trabalhei, tivemos uma revista de entretenimento também, né, com venda em bancas, de jornal importantes, como grandes ruas importantes, aeroportos, né, distribuída por uma empresa especializada nisso. E aí depois nasceu a gráfica. A gráfica foi uma necessidade porque o custo com gráfica era alto. Então eu tomei a decisão de montar uma gráfica também. E aí a gráfica veio e foi muito importante na minha vida porque a gente pegou uma direção onde a gráfica naquele momento, no mundo inteiro, era um produto, sabe, que tinha muito trabalho. E anos depois, né, depois de grandes clientes, inclusive, o mundo também pegou a gente de surpresa e gráfica começou a derreter, e naturalmente a minha também. E aí a gente tomou a decisão de, a tempo, mudar de profissão. Eu já tinha uma vocação muito grande por Cunha, já frequentava Cunha, é uma cidade do interior de São Paulo, e há 38 anos atrás ela era uma simples cidade esquecida no alto da serra. E alguns empresários de São Paulo, principalmente, que tinham sítios e fazendas em Cunha,
começou a frequentar a Cunha e a casa de um restaurante, a gente acabou transformando a cidade num produto turístico, né? Existia uma base aqui de alguns ceramistas estrangeiros, como japoneses e portugueses, e o que tinha na cidade era essa bela cerâmica de autor, de alta temperatura, artística, e a gente criou como meta divulgar a cerâmica de Cunha para divulgar a cidade. E isso começou a acontecer aproximadamente há 30 anos atrás. E com isso, a gente foi transformando de pouco a cidade. E eu acabei comprando um terreno na área urbana da cidade. Na época, eu já tinha uma fazenda em Cunha. Comprei um terreno na área urbana para morar quando me aposentasse. E o tempo foi passando e aquele terreno foi caindo na graça e a cidade também foi aparecendo. E era incrível que o meu cartão de visita, ao invés de botar diretor da gráfica, eu colocava embaixador de Cunha. As pessoas pegavam aquele cartão de visita e era muito engraçado. Aonde é que fica isso? Está no mapa? E ali nascia um diálogo sobre Cunha, né? E quando a gente fez o primeiro festival de inverno de Cunha, toda a produção, todo o produto saiu de dentro da gráfica, porque cada um dava o que tinha desses amigos, apaixonados por Cunha, né? E eu dava essa parte de folhetos, sabe? Era incrível essa identidade. E eu me lembro que na época, quando a gente fez a primeira tiragem, 22, 25 mil unidades, eu na época ia muito a teatro, cinema, que era muito comum isso. Eu chegava um pouco antes, pedia autorização e colocava nas cadeiras do cinema, do teatro, para que as pessoas pudessem conhecer Cunha. E com essa identidade, com esse trabalho simples, a minha parte foi se consolidando. E aí, um tempo depois, há mais ou menos, há 23 anos atrás, 24 anos atrás, veio essa notícia que a gráfica no mundo inteiro não ia mais dar certo. Eu tomei a decisão de vender a minha. Acabei vendendo, e como eu já tinha comprado esse terreno, porque o mercado imobiliário estava se destacando, lentamente, mas estava, e aí, quando entra aquela palavra bem conhecida, Deus escreve certos por linhas tortas. Eu me encaixo aí. Porque aí, quando eu vendi a gráfica, eu tomei a decisão de montar a pousada. Então, a pousada Cheiro da Terra em Cunha foi a quinta pousada da cidade, né? E naquele momento foi importante porque eu também mudei para Cunha, oficialmente. E iniciamos a pousada com 5 chalés, né? Uma área grande, né? A parte de atendimento, que é o salão social. E aí a gente abriu e começamos a trabalhar, né? Tipo no mês de julho, mês de férias, e terminou o mês de julho. E o que fazer em Cunha agora, durante a semana? Porque até então a gente era uma pousada que estava instalado ali, mas é uma cidade completamente desconhecida. E como a gente vive de comunicação na vida, no período ainda que a pousada se abriu, passou o Guia Quatro Rodas. Quem não conhece o Guia Quatro Rodas? Da nossa geração. E Sim, o foi o Guia que virou Quatro muita gente, Rodas, né? pois é, credenciou a pousada. E dali para frente, quando chegou em outubro, que saiu o guia, aí o telefone da pousada voltou a cantar. E era um telefone naturalmente mudo. Aí começou a cantar e eu tenho o Guia Quatro Rodas como um grande presente na minha vida, quando eu fui obrigado a mudar de profissão. E aí a pousada foi andando e a gente todo ano foi conquistando selos do Guia Quatro Rodas.
Me lembro de 2 anos que a gente conquistou como Pousada Charmosa na Serra, e assim as coisas foram acontecendo naturalmente. E a cidade também era um problema de poucos restaurantes, ou quase que nenhum. Aí eu tomei a decisão de abrir um restaurantezinho na Pousada, porque os clientes reclamavam muito por falta de restaurante na cidade. E aí eu me lembro que um amigo me falou que conhecia um italiano aqui na cidade e que ele poderia me ensinar a fazer um belo molho italiano. Aí eu parti para fazer esse molho. Conheci esse italiano apresentado por esse meu amigo, comprei tudo que ele precisou e fomos fazer o primeiro molho italiano. 4 horas, o fogo ligado. E quando saiu aquele molho, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Aí, regado de vinhos e 4 pessoas comendo aquele macarrão, foi incrível. No dia seguinte, eu resolvi fazer a mesma coisa sozinho. Mas o legal é que ficou a mesma coisa, o mesmo sabor. Daí para frente, eu abri um jantar na pousada. E as coisas foram acontecendo, e aí o movimento da pousada acabou se destacando também, porque você já vende o vinho, já vende o jantar, né? Só tinham 5 chalés. E as coisas foram acontecendo. Eu me lembro que houve uma época que a gente começou a receber um público da USP, e a Pousada Cheiro da Terra era conhecido na USP como Pousada do Marivaldo. E aí chegava muita gente lá, e aí queriam até eles brincando, querendo mudar o nome da pousada, Pousada do Marivaldo. Mas o nome Pousada Cheiro da Terra nasceu porque eu queria homenagear a cerâmica da cidade, né? Era um formato da gente ter iniciado um projeto de turismo na cidade por causa da cerâmica, e esse nome, Pousada Cheiro da Terra, veio muito em cima dessa homenagem. E aí, como para mim as coisas nunca finalizam, eu resolvi fazer um curso de cerâmica. E aí, com o tempo que tinha, fui fazer esse curso de cerâmica, gostei da brincadeira, né? Aquele mito que só os grandes artistas conseguiriam, eu também consegui. E aí eu tive a ideia de montar um ateliê e oferecer experiências de cerâmica com os meus clientes. Ou seja, todo cliente que passava pela pousada ganhava uma oficina de cerâmica. E eu colocava o avental e ia fazer cerâmica com esse pessoal. E foi incrível, porque foi um outro momento importante. A pousada começou a ganhar inúmeras matérias por causa do ateliê, por causa dessa experiência de passar para as pessoas o fazer cerâmica. Na verdade, não era nada profissional, era uma brincadeira, uma arte-terapia, que as coisas foram acontecendo e a gente iniciou um novo projeto na cidade, que foi exatamente esse de oferecer essas tais oficinas, essas experiências com o cliente que passava pela cidade. Era uma simples ideia. Não era a pessoa ir embora lembrando da pousada, era ir embora lembrando da cidade da cerâmica. E depois a sua peça era enviada via correio, um retira, ela tinha essa peça, era o meu desejo, essa peça está divulgando a cidade de Cunha, né? E isso foi acontecendo. Uma simples lembrança de estar na mesa, na prateleira, em algum canto decorando a casa da pessoa, o escritório, aquela peça simplesmente falava de Cunha, né? Porque como foi feito em Cunha, não tinha como esquecer. E o ateliê foi pegando fama com isso também. Eu fui aprendendo a fazer cerâmica e virei também um produtor de cerâmica e também ajudava na renda da pousada também, né? E aí a cidade foi pegando forma, foi nascendo cervejarias artesanais, nascendo novas pousadas, nascendo novos restaurantes,
E a gente foi construindo a pousada, né? O dinheiro que entrava ia ficando e ia construindo o sexto chalé, o sétimo, o oitavo. Hoje é uma pousada com 20 chalés, né? O Wagner teve esse prazer de estar conosco. Abrir um parênteses aqui para esse grande cara que ele é, tá? É uma figura incrível. Posso dizer que o mundo é assim. A gente gosta das pessoas de graça. Quando o santo se cruza, não tem o que fazer, né? E ele acabou esquecendo as câmeras dele lá, da sua grande máquina fotográfica, suas lentes principais, né? Para que o dedo dele pudesse suar melhor. Ficou comigo por um período e a gente foi criando essa amizade gostosa, né? E é assim a vida de uma pousada. Ela é uma coisa, como é que eu posso dizer, de movimento. É diferente do hotel. O hotel, tradicionalmente, é aquela coisa comercial, né? É natural que ela seja desse jeito. A pousada já é uma coisa mais doméstica, mas não significa que ela não tem o mesmo conforto de um hotel, né? Ela, Tem às uma vezes, coisa que me apresenta chamou, um conforto maior do que o hotel. Porém, tem uma tem esse coisa que me conforto. chamou a atenção no senhor na fala desde o começo, e eu vou precisar só de fazer um parênteses do seu parênteses, tá? O pessoal que Ok. está nos assistindo não sabe que o Wagner, que o senhor citou, tá, é o nosso técnico que não vai estar aparecendo na entrevista, mas é quem está por trás da entrevista, tá, gente? E é uma pessoa realmente especial para o Crono e para o seu Marival, tá? Agora, só para colocar, que senão o pessoal não vai entender. Existe uma coisa que o senhor falou agora da pousada, mas que linha que traz assim durante toda a sua fala que chama muita atenção, tá? Existem assim alguns pontos que o senhor deixa muito claro que a importância da comunicação na sua vida, tá? Inclusive na transformação e no que o senhor está falando agora da pousada, tá? Existe uma coisa das pessoas entenderem que a pousada é algo menor e não, na realidade não é o tamanho em si, na realidade é a qualificação. É que a pousada, eu acredito muito no que o senhor está falando agora, que é esse jeito diferente de acolher. E aí, então, seria muito legal se falar um pouco mais sobre esse jeito de acolher da pousada, que é o que diferencia e que deveria ser para todas as outras pousadas, que não é pelo tamanho, e sim pelo jeito de lidar com o hóspede, jeito de falar com o hóspede, jeito de se comunicar. Então, acho que era legal a gente fazer um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso. É muito importante, sabe, falar essa relação mesmo, porque muita gente pensa que uma pousada é uma coisa simples. E, na verdade, ela é. Só que ela também é uma coisa simples de conviver, de respeitar a vida, né? Respeitar o bom momento das pessoas, e tem alguns casos que se chama de pós-luxo, né? Que é exatamente esse conforto que uma pousada oferece, né? Não tem nada de luxo ali, mas tem muito conforto, e o conforto pessoal, o conforto de entender a fala do outro, o conforto de ouvir, de falar, sabe, de oferecer. Então, isso tem uma importância muito grande. Por quê? Porque as pessoas, de repente, depois dela passar uns dias numa pousada ou um dia, ela acaba mudando aquele espírito dela que de repente estava buscando um enquadramento, ela encontra, porque ali tem paz, né? A pousada tem paz. A pousada oferece muita coisa além de uma simples dormida. A hospedagem de uma pousada, ela encontra pessoas com o mesmo objetivo de vida, que é a riqueza da vida, a comunicação da vida. E a pousada Cheiro da Terra, ela vive muito isso. Eu costumo dizer que é uma trama de boas energias que acontecem entre as pessoas que passam por ali, né? Que não tem como aquela energia não se transformar e não levar felicidade para as pessoas que passam por lá. Então, eu costumo dizer que quando a pessoa faz uma reserva comigo por telefone, ou por WhatsApp, que é muito comum, as pessoas gostam muito de conversar comigo antes de fazer uma reserva.
Eu costumo dizer que fechou a reserva, começou o namoro. Quando ela chega na pousada e passa por aquele portão da recepção, noivou. E quando ela vai embora, não tem como, casou, né? E dali para Adorei. frente, a relação ela não se acaba mais, né? Então, essa é a identidade que dou, esse é o fruto que costumo colher. Tanto é que a gente completou agora em julho 21 anos de pousada. E por incrível que pareça, 21 anos voltando cliente na pousada. Cliente de quando começou a pousada, até hoje a gente recebe pessoas assim, e é uma sequência de retorno muito elevada, é uma sequência de indicação altíssima, né? Então, é incrível como as pessoas até informam para a gente como houve, quando houve um falecimento numa família, né, uma perda de um ente querido, né? A gente é informado por isso também. Eu acho que é um respeito da nossa identidade com as pessoas que passam por lá. Lá não se fala em dinheiro. O dinheiro realmente tem que acontecer, não tem saída, porque as contas precisam ser ajustadas, né? Mas as pessoas não veem isso, não vê o nosso trabalho na Pousada Cheiro da Terra como comércio. E por isso que as pessoas acabam criando essa identidade forte, né? Eu queria Então, perguntar uma coisa para o publicitário que está por trás, que existe ainda dentro de você. Existe uma mudança do mundo hoje, que eu acredito muito no que você acabou de falar sobre a pousada Cheiro da Terra. Eu acredito que o mundo todo está mudando numa direção, assim, alguns acham que vai para uma direção completamente impessoal. Discordo completamente, porque eu acho que está indo para um lado pessoal. Porque, assim, o hotel realmente as tendências de um hotel é ser mais impessoal. Você raramente conhece o gerente ou o dono do hotel, então é quase impossível. A pousada você geralmente conhece pelo menos o gerente, mas às vezes, a maioria das vezes, você conhece até o dono, tá? E aí você cria vínculos, tá? E os negócios do futuro, na realidade, eu não vejo como só o impessoal, pelo contrário, eu vejo muita formatação no futuro, principalmente nas cidades como Cunha, tá? De um mercado de pessoal, um mercado em que você volta pelo Marivaldo, você volta pela pousada Cheiro da Terra, por causa da diferença que você está levando para eles, tá? E as pessoas ficam entendendo que não. Eu falo assim, olha, eu acho que vocês estão errando. Existe sim um mercado enorme do impessoal. Não vou discutir isso. Mas existe sim, talvez, o maior momento do mercado do pessoal tomando um vulto grande. Como você vê isso desse seu lado profissional? Como você enxerga isso? olha, eu vou te falar que aconteceu uma coisa recente. A gente acaba recebendo na pousada alguns grupos que a gente pode chamar da melhor idade, né? A pousada criou um perfil muito interessante de pessoas que eu costumo dizer, o financeiro, ela oscila, mas o cultural é uma identidade perfeita, né? O ambiental, né? As pessoas que curtem isso. E essa senhora acompanhou esse grupo, né? Um grupo do Rio de Janeiro até. E quando ela foi embora, antes de ir num bate-papo, ela chegou para mim e falou: O meu marido não aceita visitar pousadas em viagens. Ele só quer saber de hotel, porque ele não quer surpresa. Mas eu vou obrigar ele a entender que o conceito de pousada para mim mudou. A pousada Cheiro da Terra é um dos lugares que eu mais encontrei conforto para dormir, no banho, na alimentação, né? Agora, o conceito mais forte é esse bate-papo que a gente está tendo aqui, você conversando com todas nós aqui, ela falou na frente de outras pessoas também. Então, eu vou ser obrigada a convencer o meu marido para conhecer outras pousadas daqui para frente. E primeiro quero trazer ele aqui, para ele entender que o conceito está errado e que a gente pode frequentar pousada assim com muito conforto, mas que nos traga felicidade, como eu estou tendo aqui nesse final de semana.
nessa vida simples com as nossas amigas aqui, eram só senhoras, né? E esse bate-papo com você aqui o tempo inteiro, com a gente aqui, isso foi tudo de bom, está sendo tudo de bom para mim e eu preciso passar isso para o meu marido. Isso para a gente é muito importante, conviver, sabe, com esse tipo de alegria que as pessoas têm, que as pessoas conseguem conviver, e isso me faz bem. Eu posso dizer para você que quando algumas vezes eu me emocionei com esses grupos de pessoas da melhor idade, né? Nenhum ônibus, nenhuma van, nenhum micro-ônibus sai da pousada para ir embora sem a minha presença dentro dele. Eu tá todo mundo para embarcar, já o motorista com o ônibus ligado, eu entro lá e na maioria das vezes faço a minha surpresa dizendo: "Vou embarcar com vocês, não consigo mais ficar sem vocês". E existe aquela despedida maravilhosa, aquele conceito de respeito às pessoas, de agradecimento, muita gratidão por eles terem convivido com a gente um período que tenha sido curto, mas importante para eles e para a gente também. Então, algumas emoções já rolaram, né? É incrível, posso dizer que até grandes emoções, né? De saber que a vida, ela tem jeito. A vida, ela é de pessoas, né? Eu já vi muita gente falar, eu não gosto de gente, eu gosto de animais. Eu já falei para algumas pessoas, eu gosto de gente e gosto de animais, porque quem cuida dos animais são pessoas. Então não tem como eu gostar de animais e não gostar de pessoas. Eu gosto de pessoas porque ela cuida de animal. Então, esse é o meu perfil de vida e eu acho que é por isso que eu sou feliz, feliz com a minha nova profissão, como era feliz com a outra profissão, né? A comunicação é algo muito importante para mim e eu acho que para a vida também, né? Quantas pessoas, depois de fazer um curso de cerâmica e depois de receber a peça ou ir buscar a peça, de repente desembrulha um choro que estava ali guardado. Por quê? Porque ela entendeu que ela também pode entrar no mundo da arte, ela não teve coragem. Então, a nossa proposta na Pousada, dessas oficinas de cerâmica, essas experiências, é exatamente para mostrar que a arte está em cada um. É só ela se livrar daquele conceito de que não dá, não consigo. Você não consegue se você não se deixar levar. Porque se você se deixar, você vai conseguir muitas coisas mesmo, né? Então, a gente tem, por uma motivação importante, a qualidade de vida, né? Até a cachaçinha que a gente deixa disponível para as pessoas lá na pousada, ela fica em média 3 anos descansando para entrar na boca de cada um, né? Então eu tenho essa preocupação também. A pessoa chega de uma cidade grande ou na sua cidade de estresse e de repente chega na pousada Cheiro da Terra e ela é convidada para tomar um café, um chá, uma água de moringa, um licor de jabuticaba, que a gente tem os pés de jabuticaba e a nossa safra. Todo ano a gente faz uma quantidade de licor para que o ano inteiro as pessoas possam curtir esse sabor da pousada Cheiro da Terra, que é o licor de jabuticaba. E a cachaçinha, quem não gosta de uma cachaçinha, né? E aí ela está disponível também lá, mas antes disso ela fica em média 3 anos esperando essa boca chegar na pousada para se infiltrar, né? E deixar a pessoa feliz com aquele momento e de vez entrar na vida do interior. Porque, por incrível que pareça, o interior é algo muito especial, né? E por isso que o interior deve ser procurado em viagens, porque o interior consegue conquistar ou reconquistar a vida simples da pessoa, né? Um cidadão, a cidadã, é,
ela é capaz de mudar a sua vida quando ela começa a se relacionar com as pessoas do interior. É o fazer nada, é o fazer a mesma coisa, é o ficar à toa. Ou seja, uma viagem tem esse propósito, né? De repensar na vida. Eu costumo dizer que as pessoas, quando saem de casa, fecham a porta e deixou o problema. Aí ela viaja, quando ela chega no seu destino, ela não pode encontrar problema. Ela tem que encontrar alegria, felicidade, relacionamento, uma boa comida, né? O conceito do bem-estar, para quando ela voltar, ela se reencontra com o problema dela que ficou atrás da porta. Mas, de repente, ela pode reencontrar esse problema de uma outra maneira, de um outro jeito, ou até capaz de solucionar esse problema, porque ela teve uma vivência especial, né? E que pode deixar ela numa outra linha, num outro fluxo de vida, né? E ter mais prazer pela vida, porque quando você perde o prazer pela vida, você, na verdade, está perdendo a vida, né? Então, a gente criou uma pousada com essa ligação de cultura, meio ambiente e comunicação com as pessoas. E é essa pousada que se chama Cheiro da Terra, em Cunha, uma instância climática com tantos atrativos, muitos atrativos. Cunha é uma cidade de muitos atrativos, é incrível. As pessoas vão embora depois que passa por essa cesta de atrativos, ela não tem como não virar vendedora de Cunha. É impossível ela não virar vendedora de Cunha. Isso aí. Eu vou te pedir uma coisa. A internet, ela não nos permite fazer uma entrevista muito longa, porque você sabe que senão as pessoas não acabam não lendo, tá? E aí eu vou pedir que, como você acabou de falar de Cunha, nós vamos deixar a Cunha para uma segunda entrevista, se você topar, porque assim, a entrevista do Marivaldo já trouxe para a gente todo um respiro enorme exatamente sobre o ser humano, sobre uma pousada, sobre um contexto, tá? E eu acho que assim, Cunha merece que a gente marque um outro dia e faça uma nova entrevista falando só de Cunha e falando dos atrativos. Assim, a gente já sabe que você tem durante um período e acho que agora atualmente está de novo como secretário de turismo. Então a gente vai, se você topar, a gente faz uma outra entrevista. A gente peça para o Wagner entrar em contato com você e marcar de novo para a gente falar só de Cunha e das qualificações para as pessoas começarem a se encantar com Cunha e ir até aí. A pousada eu já tenho certeza que a gente vai ter muita vontade de conhecer, porque eu tenho certeza que quem está ouvindo vai estar exatamente sentindo o que eu estou sentindo, que é essa vontadezinha de ir para um lugar onde que você vai se sentir mais em paz, tá? E que é uma coisa que quase todo mundo está procurando hoje em dia, tá? Então, Marivaldo, acho que assim, como a gente tem essa limitação de tempo, eu queria que você desse um recado do Marivaldo dessa vez e deixar assim aberto esse convite que eu faço para a gente falar de Cunha na próxima, e aí a gente fazer uma outra finalização. O que que você acha? Pode ser? Pode ser, tá confirmado, né? A gente, numa outra entrevista, falar de Cunha, que é essa cidade incrível, né? Eu costumo dizer que ninguém vem para a pousada Cheiro da Terra, não, vem para Cunha e fica na pousada Cheiro da Terra. Isso é o lógico, né, de uma viagem. E a pousada Cheiro da Terra estará disponível para todas as pessoas que queiram conhecer um lugar especial, né? Recentemente eu tive uma provocação de um cliente, foi muito legal. Ele teve aqui com a sua família, sua esposa e seus dois filhos, e aí passou uns dias ele me ligou, Marivaldo, a minha mãe vai fazer 80 anos e a gente escolheu Cunha para ser esse lugar e é na Pousada Cheiro da Terra. Eu preciso de 15 lugares aí, como faz? Aí ajustamos, reservamos 15 lugares para essa família. E olha só que prazer. Um dia especial na vida de uma pessoa de 80 anos, a pousada Cheiro da Terra ser escolhida para essa festa familiar e na cidade de Cunha, né? As pessoas passaram, essa pequena família passaram um carnaval com a gente e num momento especial, retornando com a família inteira para uma homenagem a uma mãe que estava fazendo 80 anos. Então, a Pousada Cheiro da Terra é isso, Cunha é isso. Estarei à disposição para que a gente possa fazer
essa nova matéria e ampliar um pouco sobre a cidade de Cunha, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, cidade mais acolhedora do estado de São Paulo pelo Booking e a nona mais acolhedora do Brasil. Então, é isso. Eu fico muito agradecido de poder participar desse momento, poder levar alguma mensagem a essa linha de programa que vocês têm, que eu também, quando fui convidado, fiquei bem atento e feliz por saber que essa é a linha que a gente vive e essa é a linha que eu ia falar também. Muito obrigado de coração, sinceramente. Eu te agradeço muito e eu queria falar com o meu público o seguinte: prestar atenção em tanta coisa fantástica que a gente teve nessa entrevista de hoje. Gente, a gente tem a história de um empresário que faz transformações, que mostra que desde os 15 ele é um empreendedor, tá? Isso é muito importante dentro dessa categoria que a gente resolveu ajudar, que é o empreendedorismo, tá? A gente vê uma possibilidade de transformação, a gente vê uma vida se transformando durante todos os períodos depois a gente ter um tipo hoje a gente teve um exemplo total disso, de que você pode sim ter uma carreira, fazer modificações. Pessoal, nós tivemos um pequeno problema técnico, caiu a internet, vocês sabem como funciona isso. Eu quero continuar o agradecimento, continuar falando sobre o que todo mundo deveria olhar para essa entrevista como uma perspectiva de empreendedorismo que foi fantástico, de uma missão de vida, de um jeito de olhar completamente diferente, e que eu acho que é isso que agrega muito na vida das pessoas quando a gente faz uma entrevista, é o quanto que a gente pode mostrar que é o que é possível. Marivaldo, foi maravilhoso ter você com a gente, tá? Pessoal, não se inscrevam, esqueçam de se inscrever no canal e de participar, de curtir se gostou, mandar para a gente. E se quiser participar, manda uma mensagem para a gente. Se você tem uma história para contar, a gente está disposto a gravar. A gente quer conhecer você. Então, a gente está por aqui. Obrigado a todos, obrigado, Marivaldo, e até a próxima, em breve, sobre Cunha. Isso aí, né?